Sinergia time, torcida. Ambiente, caldeirão, sonho, pesadelo. O Felipe Luiz tinha a missão de construir um ambiente favorável ou de manter esse ambiente favorável e fazer do Maracanã esse caldeirão por mais tempo. E para manter o sonho da América vivo, ele fez um plano de jogo. E para esse plano de jogo ser executado ou planejado, ele precisaria flertar. Precisaria flertar, inclusive, com o inferno. E eu não estou falando da conotação positiva disso aí. Vamos entender os times que foram para campo. A LDU para escalar tinha um problema, que era o Brian Ramírez fora, que era um meia canhoto, né? E foi substituído por um jogador ali que tem umas características um pouco mais de atacante de área, que é o Azugaray. O Alvarado foi para o outro lado. Lembrando das características desse time, esse time é um time que costuma a fazer o uso da referência, a fazer o jogo mais longo, a chutar de fora da área, ou seja, a tentar colocar essa bola na intermediária ofensiva para a partir dela resolver as jogadas, seja com cruzamento para o Alex Arce, seja com lançamento na profundidade para os laterais que tem muita força. E por aí passou o plano do Felipe Luiz, que precisava pensar em como neutralizar isso aí. Mas continuar falando da LDU, a gente vai entender que a LDU começou jogando com uma linha de 5, o Minda vinha fazendo um zagueiro pelo lado direito, barra lateral base. A ideia era o quê? Repetir basicamente o que o Roger Machado fez contra o Flamengo, fazendo uma zona de guerra no meio, com 5 homens ali tentando fechar os passes por dentro e obrigando o Flamengo a jogar por fora. Porém, isso exerceria no lateral direito de La Cruz uma necessidade de saltar todas as vezes que o jogo fosse para o lado oposto. Todas as vezes que o Flamengo conseguisse acionar o Alexandre, por exemplo, ou o Michael, o De La Cruz estaria precisando tomar uma decisão e ele é um jogador bastante ingênuo. E eu avisei sobre isso, Falso Guru avisou sobre isso antes do primeiro jogo. Pois é, não precisava ser nenhum gênio para entender que ele teria dificuldades nesse tipo de leitura, e mesmo assim o Vitamina arriscou em fazer. E o jogo todo foi sobre essa superioridade numérica que o Flamengo gerou no lado esquerdo. Uma superioridade muito potencializada pelo desempenho também do Michael no primeiro tempo. Ah, Falso 9, ele errou demais. Errou, mas ainda assim ele foi importante e eu vou te explicar por quê. E também, ao longo do vídeo, vou te explicar um pouco mais o porquê, e vai ficar muito claro ao final, o porquê que o Pedro não entrou jogando. Se você quiser, estiver muito ansioso para entender, assiste o vídeo que eu falei da comparação do Barcelona com o Lewandowski e do Flamengo com o Pedro, no vídeo que eu chamei o Felipe Luiz de Flick Luiz, né? Eu sou ótimo de trocadilho. Se cuida, Rei Kraus. Uma outra coisa que eu faço bem é falar inglês. Falar inglês fluente. Mas se eu te falar que eu não aprendi a falar inglês em nenhum curso, eu aprendi ao longo da vida, de uma forma intuitiva, mas sem estudar por cursos. Por quê? Porque esses cursos às vezes fazem um decoreba, e um decoreba que não te ajuda a aprender o que está por trás disso. Às vezes você parar e entender o que está por trás disso vai te fazer aprender com muito mais velocidade dali para frente. E é isso que propõe a jornada de inglês da hashtag treinamentos, e você vai resolver de uma vez por todas esse problema e aprender como que você vai rumo ao domínio dessa língua, que não é mais diferencial, ela é sim uma necessidade de qualquer pessoa que está exposta ao mercado de trabalho, seja ele qual for. Se você não fala inglês ainda, você precisa falar, e isso não vai te fazer diferente dos outros, isso só vai te fazer igual aos outros, tá? Então são 4 aulas totalmente práticas e inéditas, sem nenhum decoreba, sem regra gramatical e, o melhor, de graça, tá? Isso vai acontecer entre os dias 26 e 29 de maio, sem pré-requisito. Quer dizer, o único pré-requisito é você saber falar português. Se tu tá entendendo o que eu tô falando é porque sabe. Então você pode se inscrever clicando no link que tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Aproveita para destravar o seu inglês, as vagas são limitadas. Então se inscreva já acessando o QR Code ou o link que tá na descrição e no comentário fixado para começar a destravar o seu inglês e abrir aquelas portas que estavam fechadas na tua vida profissional, tá bom? Indo para campo, a gente vai ver essa zona de guerra da LDU atuando desde o início do jogo, né? E o Flamengo entendendo que para sair dessa marcação
que possivelmente tinha sido feita para marcar um Flamengo que teria o Pedro, e para isso a linha de 5, para deixar um jogador individualizado no Pedro, o Flamengo precisaria balançar esse jogo, né? E ao balançar esse jogo, o Michael apareceria muitas vezes como um homem livre, seja ele, seja o Arrascaeta, que naquele início não estava sofrendo a marcação individual que sofria do Minda. Isso acabava gerando muito volume do lado esquerdo do campo. E se eu editei certo, você vai ver o quanto esse lado esquerdo do campo foi utilizado pelo Flamengo para atacar esse adversário e ganhar território. No final do primeiro tempo aqui da análise, eu te mostro como é que ficou o retrato da batalha territorial da primeira etapa. Isso acontecia, mas acontecia de uma forma muito vigorosa, ou seja, dentro daquela zona de guerra, todo mundo, a partir do momento que um jogador ali dentro fosse acionado, essa zona de guerra fecharia nele com o intuito de fazê-lo tomar decisões ruins ou com o intuito mesmo de roubar a bola. E nisso o Gerson e o De La Cruz foram perfeitos. E o meu Coringa ontem estava inspiradíssimo, né? Inspiradíssimo. Se não fossem os gols envolvidos com o Luiz Araújo, certamente ele seria o melhor em campo. Ele ganhou 85% dos duelos, sejam defensivos, sejam ofensivos, fez dribles incríveis, acelerou o jogo com a arrancada, saindo da zona congestionada. Ele deu vários passes cavados, foi o campeão de passes decisivos na partida. Ele foi verticalíssimo, né? Se muita gente reclama isso dele, assim, se o Ancelotti viu esse jogo, ele já sabe o que fazer, felizmente e infelizmente, né? Pensando na perspectiva rubro-negra da coisa, tá? Então, o Gerson era acionado, quando ele era acionado, os adversários fechavam nele e o Flamengo sabia trocar passes rapidamente. E aí a compensação que era necessário ser feito, como eu mostrei para vocês na prancheta, era o salto do De La Cruz, que é péssimo nessa leitura de salto de pressão. E ali ele sempre chegava atrasado, deixava espaço às costas, espaço esse que era preenchido por Michael e por Arrascaeta. Mesmo quando a bola não chegava de primeira, ela chegava num segundo momento, seja por um chutão, por uma bola rifada, por uma segunda bola. E quando ela chegava, o Minda estava ali preservando a lateral direita. Então ele funcionou até mais como um lateral base em vários momentos ali, especialmente antes da LDU estar fechada dentro da própria área. Aí o Flamengo, a partir disso, conseguiu gerar bastante superioridade por esse lado esquerdo, tá? Mas pelo lado direito também existia um plano, tá? De todo modo, eu vou entrar nesse plano depois que mostrar para vocês a dinâmica do De La Cruz de novo, saltando pressão, estando ali compensando, fazendo um pouco do que ele faz normalmente no 4-1-4-1, que eu já mostrei para vocês na análise do adversário, e esquecendo um pouco a dinâmica que ele tinha de proteger o time contra o Alexandro. Um erro de leitura, de falta de coordenação de um time que não está bem treinado, tá? Muito claramente. E aí você tem 2 contra 1 nas costas dele, e é óbvio que vai gerar jogo, vai gerar situação de superioridade, vai gerar bola na área. E aí, seu De La Cruz, se você não pode finalizar uma bola dessa, você vai finalizar qual? Né? Pelo amor de Deus, tu tá na quina da pequena área, tu recebe essa bola e tu não vai chutar de qualquer jeito, você vai chutar quando? Ah, porque tá na canhota? Pô, desculpa, né? Tu sabe chutar de esquerda, aí tu vai tentar cruzar por cima, na segunda trave, tu já tá na pequena área, pô. Pô, francamente, né? Francamente, mas o time finalizou mais nesse jogo e isso precisa ser dito também, né? Do lado direito do ataque do Flamengo, também existia dinâmica envolvendo o Wesley e o Luiz Araújo, que emulou exatamente o que fazia o Gerson. Mas a gente ainda está concentrado do lado esquerdo, aonde vai mostrar de novo a tal zona de guerra, a bola no pé do Gerson, o De La Cruz indeciso. Subo logo no Alexandro, espero o Wesley, o que eu faço? Espero o Michael, o que eu faço, né? A bola vai chegar no Alexandro, mas antes dela chegar no Alexandro, olha a indecisão, né? Vou no Alexandro, fico no Michael. Vou no Alexandro, fico no Michael. Vou no Alexandro, perdi o Michael, né? O Michael já vai receber essa bola em 1 contra 1, com vantagem cinética, porque já conseguiu ter espaço até para começar a fazer a explosão. E aí, na aceleração dele, ele passa de passagem no contrapé, né, de quem chega vendido para marcar e consegue um escanteio. Aí você vai falar, pô, mas atacante tem que estar envolvido em jogada de gol. Pessoal, domínio territorial gera bola no ataque, que gera jogada de gol. Esse cruzamento do Michael, que você pode ter achado errado e foi desviado pela LDU. Esse escanteio virou gol a partir do cruzamento do David Beckham da Gávea para a cabeçada do camisa 10 da zaga.
né? A gente segue aqui tentando emplacar apelidos, né? Na verdade, até perdemos a autoria do camisa 10 da zaga, que já virou domínio público. Que maravilha, que orgulho pra mim. E quantas vezes o Zico quiser usar, o nome é dele, né? O nome é dele. E aí, o Luiz Araújo fazendo uma participação em gols, ele que é tão determinante, né? Ele que é tão determinante, ele que conta tanto ponto. Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva. Aqui a gente começa a entrar pela necessidade de o time jogar sem o Pedro, né? Um dos fatores apenas, porque são alguns momentos que a defesa executa. Nesse momento ali, tiro de meta do adversário, é claro que você ter um jogador como o Bruno Henrique no lugar pronto para explodir e fazer o adversário fazer a bola longa, isso vai facilitar o time inteiro. Olha onde vai cortar o Léo Ortiz. Já em cima da linha do meio de campo. E ele já corta armando, né? Camisa 10 já corta armando. E a bola vai no pé de um cara que eu até achei que não ia conseguir sustentar a pressão na batalha física do jogo. Mas na habilidade e também no aguerrimento e nessa questão também física, o Luiz Araújo engravidou uns 3 aí nesse lance e conseguiu limpar a jogada para de novo começar a ser construída, né? E o time ficava ali quase que monotemático naquele momento, porque a vantagem do lado esquerdo estava muito posta e estava muito bom aproveitá-la, né? Tava muito bom e muito fácil aproveitá-la. Do lado direito, como eu falei, existia a mesma dinâmica que a gente falou no jogo anterior, e a dinâmica de espaço gerado para o Wesley estava ali. E ela apareceu em alguns momentos e ajudou também o time a ter profundidade. Por que ela não era priorizada frente ao lado esquerdo? Porque o Flamengo recuperava essa bola muito rápido, e quando recuperava a bola muito rápido, já tinha um cara posicionado ali como uma âncora, que era esse ponta aberto no caso do Michael. Como você tinha uma estrutura mais posicional do lado esquerdo do que do lado direito, é natural que essa bola chegasse antes ao lado esquerdo, e esse lado esquerdo levasse o time pro ataque, como aconteceu de novo nessa jogada. Veja quanta gente o Flamengo coloca pesando a última linha da LDU. A gente tá falando aqui de uma dinâmica em que já não tinha mais a linha de 5, o Minda já estava entre os meias e agora tentava fazer uma marcação individual em quem viesse de trás. E o Flamengo conseguia tanto alargar essa linha com 4 homens agora, quanto ocupar todos os intervalos, gerando situação de espaço, tanto para quem tinha a bola, quanto mais áreas boas para serem cruzadas essas bolas e gerarem situações de perigo, tá? Um primeiro tempo no aspecto territorial muito bem planejado pelo Felipe Luiz, que imaginou o jogo em 6 blocos, né? E eu vou já falar sobre isso. Assim que a gente vê esse passe cavado pornográfico do Gerson, que gerou uma chance de gol, que o Michael perdeu porque foi mal, porque foi grosso no lance, mas até na grossura ele foi um cara que gerou jogo pro Flamengo. O ideal é ter um cara aí fazendo o que ele faz, com a intensidade que ele tem e acertando as jogadas. Esse cara existe no elenco? Não existe. O Cebolinha que não é, né? O Cebolinha podia acertar, tem muito mais técnica para chute, para assistência, mas jamais conseguiria ter mantido a intensidade que o Michael conseguiu manter e gerado a quantidade de dúvida que o Michael gerou no Daniel de la Cruz, lateral direito do time adversário. Aqui de novo a gente vê a marcação alta, o time conseguindo amassar o adversário e a bola sendo recuperada para a jogada recomeçar. O roteiro era claro. Você vai pressionar alto, você vai obrigar o time ou a forçar passe ou a jogar longo. A partir do momento que forçar passe ou jogar longo, eu vou poder recuperar. Se eu intercepto, eu já aciono os jogadores de frente e eles têm a obrigação de decidir rápido. O David Beckham da Gávea tem essa vantagem. Ele chuta todas e o time passou a chutar muito mais. Só no primeiro tempo o Flamengo chutou muito mais do que chutou nos 2 jogos ruins contra Cruzeiro e Central Córdoba, somados, tá? Nos 200 minutos somados. Eu vou tentar ser didático para falar do planejamento desse jogo, tá? Esse jogo, um jogo de futebol, ele tem 6 blocos. São 6 blocos de 15 minutos. Um bloco que vai do minuto 0 ao minuto 15, outro bloco vai do minuto 15 ao minuto 30, outro bloco vai do minuto 30 ao final do primeiro tempo. No segundo tempo, isso se repete. Se fazem 2 tempos, cada tempo com 3 blocos, ou seja, 6 blocos. O Flamengo pensou, a partir da sua escalação, em condicionar o jogo a partir do primeiro bloco. E a partir do condicionamento desse jogo nesse primeiro bloco, ganhar o ambiente e o jogo mental para si. A partir de um jogo de transpiração, um jogo sem técnica, um jogo sem brilhantismo, mas um jogo como time. Time que passava pelos 11 em campo e pelo 12º jogador, que é você, que sou eu, que é quem estava ali no Maracanã. Essa turma estava
escalada para jogar com a camisa 10 do Flamengo, dividir a 10 com a Arrasca e com o Léo Ortiz e tentar fazer o time incendiar. Isso poderia ter virado o contrário. Porque se você não faz um gol, se você não incendeia ou se você até toma um gol no contra-ataque nesses primeiros 15 minutos, quem não tá em campo viria no imaginário de toda essa galera. E aí viria o inferno. O plano foi, eu vou pressionar, eu vou ganhar o território, eu vou incendiar, eu vou jogar com 12 nesse período. Porque se a coisa der errada, nesse período eu passo a jogar com 9, porque a torcida, além de sair, ela tira pelo menos uns 2, minando o emocional dessa galera. Conhecer a cultura Flamengo foi um grande trunfo do Felipe Luiz na escalação e no plano tático desse jogo. E no segundo tempo, ele foi planejar de um outro jeito os 3 últimos blocos. Na verdade, o quarto bloco se assemelhou ao primeiro e a partir do quinto e do sexto, ele sofreu. Quem vai sofrer também sou eu, se tu não deixar like no vídeo, não hypar o conteúdo. Dá um trabalho do cão fazer isso aqui. Vocês acham que é fácil? Eu posso até falar besteira, mas fácil não é. Ah, e se inscreve também, tá? Pessoal, o segundo tempo voltou e o Flamengo não voltou ligado como antes, tá? E ali o Felipe prematuramente tomou uma decisão. Ele acabou tendo mais sorte do que juízo, mas nesse momento ele avisou pro Ivan Palanco que já era a hora. Já era a hora de Pedro e já era a hora de Cebolinha, juntos, no mesmo momento. E essa decisão não seria legal, mas os deuses do futebol trariam a recompensa da sua escalação corajosa. Aliás, é muito legal ter um técnico com esse nível de coragem e com habilidade para comunicar a necessidade dessa mudança. Pois bem, e o segundo gol viria exatamente da forma como o Felipe Luiz planejou o seu primeiro bloco e o seu quarto bloco. Notem a orientação corporal de Bruno Henrique e Arrascaeta antes da bola sequer estar em jogo. Eles já estão ávidos ali, sedentos, e isso intimida, isso condiciona o jogo mental na saída de bola adversária. Todo mundo já sabe que eles vão em cima e aí, na hora que a bola chega no AD, ele já vai esticar. Olha aonde está o camisa 10 da zaga. E ele vai cortar essa jogada na intermediária ofensiva. E é lógico, né, que ele já vai cortar armando. Isso é ele. Logo em seguida, o Luiz Araújo vai dar um chapéu, de novo engravidando o adversário, e já vai para a linha de fundo. Vai para a linha de fundo, o Flamengo já tá com muita gente pesando a área. Já tem 3 jogadores pesando a área e ele vai dar o passe para trás, movimentando os 2 volantes que estão tentando bloquear essa jogada por fora, né? Quando ele movimenta esses 2 volantes, ele já aciona os 2 volantes do Flamengo que vão jogar muito rápido, como jogaram a poucos passes, tanto o De La Cruz quanto o Gerson, sem errar, sendo muito decisivos. E aí, aonde que vai a jogada? A jogada vai de novo pro lado esquerdo, no pé do De La Cruz, no pé de quem enfrenta o De La Cruz, na verdade, no pé do Michael. E o Michael vai receber de novo, com tempo e espaço. E esse tempo e espaço vai fazer ele ir pro 1 contra 1 e ele acionar o Arrascaeta dentro da área. A Arrasca quase consegue finalizar, depois quase consegue dar a bola no Gerson. Perdeu a bola? Perdeu. Mas ganhou o quê? Ganhou território. Território que fez ter muita gente nessa zona. Muita gente nessa zona te faz recuperar a bola no perde e pressiona. Recuperou a bola, deu a bola com tempo e espaço. Para quem? Para o Alexandro, que agora está enfrentando o De La Cruz. O jogo foi inteirinho em cima dele. E o Alexandro foi fazer isso aí com o pobre coitado da camisa 31. Ele realmente comprou um apartamento na cabeça do jovem lateral equatoriano. E na segunda bola, ela só poderia vir para ele, para o camisa 7, o David Beckham da Gávea, que cruelmente faria a conversão do gol. E aí, isso acaba salvando esse aí. Por quê? Porque o Felipe Luiz já tinha planejado colocar o Pedro. E a substituição não daria nada certo, né? Colocar o Pedro e o Cebolinha juntos trouxe ao Flamengo uma mudança no contexto de domínio que vinha acontecendo, tá? Notem como Pedro e Arrascaeta estão ali marcando mais por zona nesse momento e o adversário começa pela primeira vez no jogo a ter espaço para sair. Ele tem espaço para sair. Notem como até a orientação corporal do Pedro para abordar essa marcação ela é diferente. Isso não é por mal, ele não faz de propósito, ele não tá de sacanagem. Pelo contrário, alguém acha que ele quer ficar no banco? É óbvio que ele não quer ficar no banco.
mas é dele. E no momento, fisicamente, ele não tá bem. E olha o que começa a aparecer. Começa a aparecer erro de posicionamento, erro tático, de falta de entrosamento. Afinal de contas, sem treino, esses caras não têm período aquisitivo para aprender a jogar junto e entender quem fica e quem vai. Fica livre o AD e os dois vão no mesmo volante. Um dos dois é que vai no volante. E assistam o vídeo que eu falei sobre o paralelo com Lewandowski no Barcelona, aonde um dos dois fica. Quando jogaram contra o Cruzeiro, o Pedro ficava e o Arrascaeta ia. Agora o Arrascaeta estava cansado e o Pedro que estava na zona que ia, mas ele chegou tentando proteger o jogo por dentro. E aí, dois marcando um, vai gerar sempre liberdade, seja por fora, seja por dentro. E a LDU poderia ter progredido, só que escolheu a zona errada do campo. Notem como isso iria se repetir muitas vezes e para piorar tinha o Cebolinha. Cebolinha que fisicamente não é mais o mesmo, que me parece estar num estágio da carreira muito complexo, que vai limitar ele a atuar em times menos dominantes, infelizmente, ou no Flamengo em contextos muito específicos. É uma pena porque é um jogador que tem gol, tem capacidade de decisão e ano passado a gente viu jogando o seu prime. Não sei se volta a jogar naquele nível. E aí, de novo, 2 em 1, liberdade pro AD, Cebolinha paradinho ali, esperando a bola vir. E notem como essa jogada você já viu, tanto no jogo contra o Cruzeiro, quanto no jogo contra o Central Córdoba. Tava impedido, mas a vantagem territorial tinha ido pro espaço. E isso é numérico, né? Você pode ver aqui a comparação da batalha territorial ao final do primeiro tempo e a comparação de como estava a batalha territorial ao final do jogo. Existe uma diferença grande e o Flamengo perdeu ali quase 20 pontos percentuais em posse de bola no momento em que entrou Pedro e Cebolinha, tá? Então, isso não é à toa, isso é estudado, isso é analisado e é legal ter um técnico com coragem e respaldo para tomar esse tipo de decisão. Poderia ser melhor? A gente pode achar que faria diferente, mas o único time que vai para campo é o time do técnico e não dá para dizer que deu errado, né? Editor, chama a vinheta do momento Paulo Autuori. E quem não curtiu o eu lírico já pode ir saindo. E aqui eu vou falar da sinergia time-torcida. Ambiente, caldeirão, sonho, pesadelo. Felipe Luiz tinha a missão de construir um ambiente favorável e fazer do Maracanã o caldeirão infernal que a gente conhece. E para manter o sonho da América vivo, seria necessário flertar com este inferno, flertar com o inferno de críticas e instabilidade, caso seu início sem o Pedro, o segundo consecutivo, não resultasse em gols nos primeiros 15 minutos de jogo. E foi sobre esse bloco inicial que ele pensou ao projetar a sua escalação. Bloco, mas do que eu tô falando? Bom, isso não é tatiquez e eu já te expliquei, é um conceito que vem da administração. Quando você tem um todo para administrar, é perfeitamente natural segmentar esse todo para facilitar a gestão e toda a gestão que se preze nasce de um planejamento. E aí, o jogo foi dividido em 6 blocos de 15 minutos, portanto, a escalação pensou nos primeiros 4 blocos. Mais especificamente no primeiro deles. E a ideia era clara, a ideia era amassar a LDU. Com um ataque de muita explosão, os zagueiros poderiam atuar muito avançados, na linha de meio de campo, e ele já tem característica de meia. E todas as bolas eram cobertas pelos atacantes, o que possibilitava que isso acontecesse. A ideia era pressionar tão forte, gastando tanta energia, que a única saída do adversário ia ser dar chutão. E eu não tô falando ainda do gol do camisa 10 na zaga, na jogada tão ensaiada pelo Daniel Alegria, que possivelmente está triste sem emprego, mas que deixou um legado compatível ao seu sobrenome. Desculpe por essa. Eu tô falando deles como os primeiros responsáveis por armar desde a interceptação. Pro ataque, nada muito planejado. A ideia era utilizar algum encaixe individual no Arrasca, que sofria para colocar a bola na zona coberta por Michael. Michael estava tecnicamente abaixo? Tava, mas esse não era um jogo para técnica. Que bom que não era jogo para técnica. Esse era um jogo para forjar o caráter de um time que precisa sentir, um time que precisa sentir os jogos, um time que precisa entender os momentos, um time que precisa aprender a ganhar sem técnica, um time que precisa sair do videogame e da prancheta e passar a ser um time de verdade. Isso mesmo, um time de verdade. A palavra time já representa uma unidade. Uma palavra que representa 11, uma palavra que representa 22 ou uma palavra que representa 40 milhões de pessoas. E toda unidade heterogênea pressupõe de sacrifício. Eu lamento informar, mas não teremos nunca 11 Arrascaetas dentro de campo. E para que Luiz Araújo colocasse
sua incrível técnica de cruzamentos a serviço do apaixonante zagueiro que porta a camisa 3 por uma injustiça do destino, foi preciso que o Michael errasse um cruzamento. Mas será que foi um erro? Quando foi que a gente aprendeu a ver futebol assim, procurando erro? O jogo é brigado, o jogo é batalhado. E a principal batalha imposta por esse famigerado futebol moderno não é técnica, é a batalha territorial. E Michael ocupou bem o território, explorou o território, expandiu o território a ponto de deixar o seu time mais perto do gol, mesmo quando ele errava. Falando em batalha territorial, eu não posso deixar de citar o camisa 8, capitão do time, líder, torcedor. Coube ao Gerson ser perfeito, e eu nem tô falando da parte estética, né? Sobre isso seria fácil de definir. Coube a ele acelerar, ganhar todos os duelos e driblar por dentro, colocando o time muito rapidamente na frente de novo, naquela zona do Michael, ou na zona do Luiz Araújo, ou na zona do Wesley, na zona do Flamengo. Se há gente que o critica por atrasar o time, hoje seria bom criticar o próprio planeta Terra, porque ninguém nesse mundo estava na velocidade do camisa 8 e conseguindo acompanhar o que esse trator fazia. Aliás, falando em trator, talvez o Alexandro tenha chegado perto disso, né? E a sua jogada antológica não poderia encontrar outros pés. Nenhum pé é tão especial para tocar na bola como o de Luiz Araújo, o Beckham da Gávea. Extremamente decisivo, acabou com o jogo ao se valer da força que hoje talvez não tenha, mas que o time tem de sobra. Depois disso, a fim de transformar o que já era Sony em apoteose, o Felipe Luiz colocou o Pedro dentro de campo, junto de Cebolinha. E as saídas dos erráticos Michael e Bruno Henrique foram rapidamente sentidas. Não era, gente, não era jogo para técnica, era jogo para um time. E não é exagero dizer que o time sofreu, ao menos fisicamente e territorialmente. Isso foi instantâneo, bastou o Michael e o Bruno saírem. O Pedro quer jogar, o Arrascaeta quer o Pedro, a torcida quer o Pedro, o Cebolinha quer os dois, a gente quer os três. Mas o jogo, ele se impõe. O jogo manda. O jogo não obedece ninguém. E o objetivo disso aí, ao que me consta, é vencer. Vencer, vencer, vencer é o hino. Mas isso precisa virar mais do que o hino. Isso precisa virar um mantra. Pois um time torna todos em um só. Pedro, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique, Everton Araújo, que seja, todos esses passam a se chamar Flamengo. E para concluir o último bloco do jogo, ficou claro que o trio não ajudaria. E com a saída do Arrascaeta, o controle melhorou e, ainda que longe do ideal, o time chegou até o final. Um final que fortalece a ideia de um técnico corajoso, a ideia de um time aguerrido, a ideia de unidade, o mantra de vencer. Vencer até do jeito errado, mas, sobretudo, vencer. Espero que tenham curtido. Se não curtir também, deixa o dislike aí. Afinal de contas, a gente vive numa democracia e vamos pro próximo, tá bom? Valeu!